E aí pessoal, tudo bom? Essa semana então vamos começar o nosso PET 5, começando um PET novo aí com um assunto muito interessante que faz parte do nosso dia a dia, que é o tratamento de água. Nessa semana nós vamos ver as tecnologias em duas áreas da nossa vida. No primeiro nós vamos ver a tecnologia para o tratamento de água, como que a estação de tratamento de água limpa a água, deixa ela limpinha, pura para a gente poder beber. E depois um pouco da tecnologia na agricultura, coisas que estão desenvolvendo para ter plantas mais eficientes na produção. Então termine de assistir esse vídeo para entender bem esse assunto. Então, pessoal, a semana 1 vai estar lá na página 34, onde nós vamos falar de recursos tecnológicos em duas áreas da nossa vida, que a gente convive. No tratamento da água potável e no cultivo do solo, no melhoramento da qualidade das plantas na agricultura. Vamos começar falando sobre o tratamento de água. Vou pegar aqui o desenho que está na página 36. Aqui, pessoal, a gente tem o desenho de uma ETA, que é a estação de tratamento de água. Essa estação de tratamento de água é o local onde é feito o tratamento da água potável, a água que a gente consome em casa. Né? É a Copasa, é o SAI, né? Várias cidades às vezes têm com vários nomes. Mas aquele lugar onde a água que vai ser retirada da natureza, de um rio, de uma represa, de um ribeirão, vai passar por um tratamento para se purificar, para a gente poder beber. Porque no final de tudo a gente quer ter a água potável. O que é a água potável? Água potável é aquela água própria para consumo. Ela tem que ter algumas características para poder ser boa para o consumo. Quais são? A primeira, ser inodora, ou seja, não ter cheiro. Ela tem que ser também insípida, que é sem sabor. Ser incolor, né? Ou seja, sem cor, aquela água transparente, cristalina. Mas só isso não basta. Existe uma quarta característica, porque a água pode estar cristalina, limpinha e estar contaminada com a bactéria, algum verme te dá uma doença. Por isso a água, para ser considerada potável, ela tem que ser livre de micro-organismos. Quando ela está livre de micro-organismos, ela está limpa, sem nada que possa te dar uma doença. Quem que vai deixar ela desse jeito? A estação de tratamento de água. Então vamos ver as etapas de cada uma para ver como que ocorre essa limpeza da água. Tudo começa aqui com a represa, a captação da água, nessa etapa 1. A água vai sair da represa, do rio, do ribeirão, de onde a cidade tira essa água e transporta essa água até a ETA, até a estação de tratamento. Na estação de tratamento, assim que a água já chega ali, ela vai receber algumas substâncias químicas. Ela vai receber o cloro para matar algum micro-organismo que já possa causar doenças. Vai jogar cal para diminuir um pouco da acidez da água e assim não sair corroendo o material da estação. E por fim vai ser jogado sulfato de alumínio. Esse sulfato de alumínio tem uma importância muito grande porque ele vai ajudar na eliminação da sujeira que está na água nessa etapa aqui, a floculação. O que acontece? Nessa floculação, esse sulfato de alumínio misturado aqui na água vai começar a atrair a sujeira para ele. A sujeira vai se atraindo e formando vários flocos, várias porções de sujeira que fica boiando aqui na água. E sempre aumentando, 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 para ter bastante sujeira ali e remover da água que está aqui abaixo. Então, nessa floculação ocorre a remoção de partículas maiores de sujeira, tipo terra, areia, pauzinho, folha, algum cisco, alguma coisa que pode estar ali, né? Porque às vezes maiores, tipo bicho morto, lata, lixo, fica numa grade presa aqui, que gruda essa sujeira aqui. A água mesmo com alguns risquinhos menores começa a ser separada pela essa floculação. Passou isso, a água vai ficar em repouso na próxima etapa, que é a decantação, que a gente ouviu falar dela no mês passado, na separação de mistura. Na decantação, a água vai ficar em repouso,
e todos aqueles flocos de sujeira que estavam aqui em cima vão afundando, vão ir para o fundo desse tanque, separando-se da água que aqui em cima vai estar limpinha, mas tem sujeira ali ainda, algum cisco, algum grãozinho de terra que não conseguiu ser separado. Para isso, ela vai ser separada, ela vai vir para a próxima fase, a filtração. A água vai passar por vários filtros formados de carvão, areia e cascalho. A água fica passando por eles e a sujeira, os cisquinhos que ainda pode ter ali, vão ficar presos nesses filtros. E a água vai saindo dali muito mais pura, sem nenhuma sujeirinha. Aí chegamos para a próxima etapa, onde a água vai receber várias substâncias químicas para poder ficar 100% limpa. O cloro é jogado numa etapa que a gente chama de cloração. O cloro serve de desinfetante. Ele vai limpar a água, vai retirar dela bactérias, vermes, vírus, seres que vão causar doença se a pessoa beber essa água. Deixar a água totalmente limpa. O flúor, que é na etapa chamada de fluoração ou fluoretação, ele vai proteger os dentes. O flúor ele ajuda a proteger os dentes contra a cárie. Então, quando você bebe a água entra em contato com seus dentes, levando esse flúor para ele. Por último, a água recebe cal, novamente, aquela cal de construção, para diminuir a acidez da água, porque senão a acidez vai corroendo os encanamentos da cidade e das casas. Terminou todo esse tratamento, a água já está limpa e própria para consumo, porque ela já foi removida a sujeira nessas etapas aqui, sujeira ficou separada, afundou, passou por um filtro, aqui recebeu várias substâncias para ser realmente limpa, e por fim ela vai para um reservatório, ficar ali esperando o momento de ir para as casas. Aí, por fim, acontece a distribuição, a última etapa, que é quando a água vai para as casas, chega nas nossas torneiras e a gente começa a usar. E mesmo assim, pessoal, é importantíssimo que chegando em casa a gente coloque essa água num filtro ou ferva, mas faça ainda mais esse tratamento para poder garantir que a água que você vai beber esteja livre de impureza, porque pode ter alguma contaminação e a gente ficar doente. Em locais onde não existe uma estação de tratamento, como na zona rural, é importante que pegue a água da nascente, da mina, do poço, enfim, ferva, filtre, coloque num filtro para purificar essa água e garantir que ela esteja 100% limpa. Beleza? Agora vamos ver a parte do cultivo sustentável, as estratégias para aumentar a produtividade agrícola e cuidar mais do solo. A primeira que vai mexer com a produtividade agrícola é o melhoramento genético. Esse melhoramento genético vai mexer no DNA da planta. O que é o DNA? O DNA é uma substância que todo ser vivo tem dentro dele, que é como se fosse um livrinho de receitas. Tudo que aquele ser vivo produz, a forma dele, a cor, tudo isso está escritinho ali. Então, os cientistas eles trabalham nisso para garantir que modifique um pouco do DNA da planta para que esteja de acordo com o que ele procura. É usado muitas vezes para melhorar a produtividade, deixar ele mais produtiva, a planta, ou para proteger contra a praga. Um exemplo é o milho. Milho transgênico, soja transgênica usa demais. Nesse exemplo aqui é um milho, vamos imaginar que ele sofre com praga, né? Existe a praga do milho, lagartas que comem o milho, beleza? Mas descobriram que uma bactéria, vamos imaginar, produz uma substância que mata lagartas. Aí eles vão usar isso que a bactéria tem, só que dentro do milho. Para isso eles vão pegar a bactéria, tirar o pedacinho de DNA dela que tem a receitinha da substância que mata a lagarta, vão unir esse DNA com o DNA do milho e produzir um milho. O milho vai crescer, as lagartinhas vão vir atacar, só que acabam morrendo. Então, plantas transgênicas conseguem se proteger contra pragas, às vezes vão ser mais produtivas. Então, elas têm uma importância muito grande. Embora muita gente tenha medo, é polêmico, que tem gente que acha que faz mal, mas muitos produtos que a gente come hoje vêm de produtos transgênicos, como óleo de soja, salgadinho, muita coisa Esse tipo de produto, esse tipo de planta já está bem disseminado aí no nosso dia a dia. E, por último, vamos falar da adubação verde. A adubação verde é um processo muito importante para cuidado do solo.
e que economiza na adubação, não precisa comprar tanto adubo. O que acontece? Você vai plantar na sua lavoura, às vezes entre a planta que tem ali, leguminosas. Leguminosas são plantas que produzem a vagem, né, o fruto dela, tipo feijão, soja, amendoim. Essas plantas fazem uma coisa muito importante que é a fixação do nitrogênio, né? Elas pegam o nitrogênio do ar e colocam ali no solo. O que acontece? Vamos imaginar que você tem uma planta, aí você planta um feijão do lado dela. Na raiz do feijão vivem várias bactérias, nessas bolotinhas aqui, que são bactérias boas, que fazem muito bem. Elas conseguem pegar o nitrogênio do ar, nitrogênio é um gás que tem no ar, mas que as plantas precisam dele para crescer forte, tipo um adubo para elas, né? Muito adubo que você joga no solo tem nitrogênio, tem ureia, tem amônia. Então essas bactérias pegam o nitrogênio do ar e trazem para o solo. E esse nitrogênio vai se espalhando. O feijão usa, as bactérias usam, as plantas que estão do lado vão usar. Então, plantar esse tipo de planta, essas leguminosas, no meio de uma lavoura é muito importante porque aduba o solo. Naturalmente vai adubar. Muita gente faz isso, entre uma rua e outra de café, planta aquele monte de feijão. Além de ter o feijão para colher, esse feijão, os pezinhos de feijão vão ajudar a adubar o solo. E esse adubo vai ser bom tanto para o feijão quanto para os pés de café. Então fazer essa adubação verde, plantar outras plantas junto com a lavoura que está ali é muito importante, faz bem para o solo, faz bem para as plantas e até para o bolso, porque você vai economizar um pouco com o adubo, certo? Então agora vamos falar das nossas atividades dessa semana. A número 1. Observe a imagem a seguir e responda as perguntas que se seguem. Aqui a gente tem o desenho lá da ETA, a estação de tratamento de água. Letra A. Indique o número e o nome da etapa em que ocorre a adição de substâncias químicas para facilitar a união de partículas muito finas de areia, argila e outros materiais. Então aqui vocês vão ter que falar qual das etapas que a água recebe esse sulfato de alumínio, forma aqueles flocos de sujeira. Letra B. Descreva a importância da cloração, que é a adição de cloro, e da fluoretação, que é a adição de flúor no tratamento da água. Para que serve jogar cloro e jogar flúor na água? C. Identifique o método de separação de misturas representado pelo tanque de carvão, areia e cascalho. É um filtro. Qual que é esse método de separação que a gente usa? Filtros. E cite outro exemplo do seu cotidiano em que esse método é empregado. Onde aí na sua casa que você também usa filtros? Número 2. Cite a importância da garantia do saneamento básico para a saúde da população. Saneamento básico, pessoal, é um monte de medidas que visam o cuidado da cidade, com a limpeza, com a higiene. É o tratamento de água e esgoto, a limpeza de ruas, a coleta de lixo. Então, qual a importância desses serviços para a saúde das pessoas? Número 3. O Brasil é um grande produtor de soja transgênica, cuja característica é ser uma planta produzida por técnicas de engenharia genética, tornando-a resistente a pragas, aquilo que a gente falou agora há pouco. Cite uma vantagem para o produtor de soja, isso é bom para quê? Para o produtor, e uma desvantagem para o consumidor. E a número 4, como a adubação verde, que é aquele plantio do feijão lá no meio da lavoura, contribui para a melhoria do solo. Facinho de resolver, pessoal. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido. Se tiver dúvida, não se esqueçam, me procurem, me perguntem. Assistam também os outros vídeos que eu mandei lá no grupo e leiam todo o material. Fico esperando as atividades. Até mais.